Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da catequese paroquial, nosso sexto encontro. Hoje vamos trabalhar somente 2 versículos, a criação do homem, de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27. Essa é a nossa segunda parte. Nós temos a primeira parte, onde nós vamos refletir, já os textos já foram dados para as pessoas refletirem, anotarem. Nosso primeiro encontro, agora nós vamos continuar na nossa segunda etapa. Então, a criação do homem. Façamos uma leitura atenciosa desses 2 versículos, pegando cada palavra. Observe o sujeito de cada frase, o verbo, o tempo verbal, se é passado, presente, futuro, os complementos, como é descrita a cena. Bem atento aos detalhes. Anote suas impressões sobre o texto. Logo depois, que você fizer esse exercício, aí você poderá então ouvir o vídeo. Então disse Deus Elohim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus se refere à terra, diz: produza seres vivos. Gênesis, capítulo 1, versículo 24. Agora, em relação aos homens, Deus diz: façamos. Alguns afirmam que façamos é um plural majestático, mas não pode ser, porque não existe na língua hebraica esse plural majestático. A origem do homem não é só da água sobre a terra, como as plantas, peixes, pássaros e animais. O homem é diferente, das plantas, dos peixes, dos pássaros e animais. Ele é feito à imagem como a nossa semelhança. Nos diz o texto. O homem é o ápice da manifestação divina. Aqui Deus fala: façamos. Os padres da igreja leem este versículo no diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. O Pai e o Filho. Hoje se afirma que o façamos, um plural, insiste sobre a escolha divina, sobre a eleição. Ao dizer façamos, é porque não está só. Ao menos existem 2. Aqui não é, eu dizia, um plural majestático, mas implica um interlocutor. Alguém que está envolvendo um outro. A pergunta é: quem é este alguém? O verbo façamos acrescenta o objeto direto. Façamos quem? O homem. Sabemos que não só Deus pode fazer, mas também o homem pode fazer. Há uma realidade comum tanto a Deus quanto ao homem pelo fato da criação. Deus pode fazer, o homem pode fazer. Isso identifica o homem também com Deus. Façamos o homem, a imagem e nossa semelhança. Aqui nós temos 2 conceitos. Imagem, um ícone, nos envia a uma imagem plástica, a uma estátua, uma representação, um retrato. A semelhança nos envia à comparação, reenvia a cópia original à realidade.
O homem vem retratado com esta imagem e com esta semelhança, diz o texto, a nossa semelhança, com o nível da natureza e, ao mesmo tempo, acima da natureza. Ele é Adão, de Adamá, humus, terra, o que vem da terra. Daí a palavra humanidade, o que vem do humus, da terra. Assim, a imagem, o ícone, é a indelével constituição do ser humano como ser racional e moralmente responsável. Então, o homem é a imagem de Deus como ser racional e moralmente responsável, dimensão ética, moral. A semelhança é a harmonia com a vontade de Deus. Essa harmonia foi perdida com a queda e recuperada em Jesus. No capítulo 2, vemos a distinção entre, eu vou depois dar o texto para vocês, Vayatsar, distinto entre os homens e os animais. O homem é constituído, ele é feito com 2 iode. Nós vamos ver isso no texto quando eu passar para vocês. E o animal, somente 1 iode. Isso eu já falei lá no texto hebraico da nossa leitura do livro do Gênesis. 2 iodes significa o homem é constituído entre a vida aqui e a vida do mundo futuro. Ele vive em 2 mundos, né? Mas os animais só têm 1 iode, só vive essa vida. Então, no versículo, façamos. Então, Deus não fala de si só, mas quer envolver o ser humano. Quer voltar ao ser humano e chama ao ser humano a cooperar com este fazer, com este criar. O agir de Deus não é solitário. Deus envolve o homem, e só assim o homem se torna completo. Não só a imagem, mas também a semelhança, comparável então ao Deus Criador. Há uma referência que Deus também, aqui também faz uma referência antiga, que quando Deus fala façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está se referindo aos anjos criadores, aos 7 anjos criadores, mas aqui não vem ao caso. Capítulo 1, versículo 26b. Que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. O homem criado à imagem e à semelhança divina é chamado a dominar. É consequência da imagem divina. O homem vem chamado a dominar todos os seres viventes. Deus entrega este domínio ao ser humano. O ato da criação do homem aparece como um ponto de convergência para o qual tudo que foi criado, foi criado tendo em vista para que o homem fosse esse administrador, que exerceria o domínio sobre a criação. Mas nós vemos que essa criação ocorreu após uma deliberação especial de Deus. Façamos. O verbo reflete a ação de Deus que se envolve na criação do homem. Um plural de intensidade. Façamos do ser humano nossa representação como nossa semelhança. A palavra imagem deriva do hebraico tsalmo, tseleme. Deus cria uma representação de si mesmo. Essa palavra significa criar algo manufaturado, feito com as mãos.
uma estátua de semelhança humana, no sentido divino. Quando vemos na cultura grega a estátua de Zeus, a estátua, né, é Zeus ou uma representação de Zeus? A estátua representa Zeus, não é Zeus. Agora voltemos. Deus faz o homem como representante dele. O homem não é o próprio Deus, mas ele é representante de Deus. O homem é representante de Deus na criação. Assim, o homem tem autoridade e poder sobre tudo na terra, tudo que foi criado. Domínio sobre os animais, para exercer uma autoridade que foi dada. Deus deu isso para o homem como um dom aos seres humanos. Os animais não são colocados como meio de alimento. O homem deve dominar os animais, usando-os ao seu próprio benefício. Mas como? Para o trabalho. Deve o homem se ocupar do jardim de Deus para cuidá-lo, para fazê-lo progredir. Adão, ser humano, ser coletivo, aquele que deriva da terra, Adamá. Então, quando diz Deus fez o homem, fez Adão, fez aquele tirado da terra. Versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, e os criou homem e mulher. Não. Agora, o texto original. Deveria ser assim. E Deus criou, ele criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou macho e fêmea. Não é homem e mulher, é macho e fêmea. Agora, se no versículo 26 Deus fala, né? Então, no versículo 26, Deus fala, façamos, primeira pessoa do plural. Agora, neste versículo que nós lemos, versículo 27, quem fala é o narrador, não é mais Deus. Agora é o narrador que fala. E diz, e Deus criou o homem à sua imagem, mas ele não fala da semelhança, só da imagem. E Deus criou o homem à sua imagem. No primeiro capítulo se usa bará, e Deus criou. No capítulo 2 nós vamos ver, é usado outro verbo. É usado o verbo fazer, formar, yatsar. O narrador afirma que o ser humano é a representação de Deus, é o representante de Deus. Capítulo 1, versículo 27b. A imagem de Deus, ele o criou. É um ato divino, diretamente de Deus. Capítulo 1, versículo 27c. Os criou macho e fêmea, não homem e mulher, mas macho e fêmea. O homem, macho e fêmea, é uma distinção. É um complemento do outro. O macho é o complemento da fêmea, a fêmea é o complemento do macho. Nesse sentido, por 3 vezes se diz criou, no singular. Então, esse versículo 27, por 3 vezes nós vemos esse verbo criar no passado. E no singular. Deus criou o homem. Diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou,
e os criou, macho e fêmea. Deus criou uma coisa jamais vista, é uma novidade. O verbo aqui é o verbo bará. Deus é o sujeito que cria o homem. Quando vemos o verbo fazer, façamos o homem, quer dizer que não só Deus pode fazer, também o homem pode fazer a semelhança. Então, façamos quer dizer, Deus faz, mas um outro também faz. Né? Então, nós devemos estar sempre atentos a isso. Agora, nesse versículo 27, o verbo fazer, façamos, foi mudado para criar, bará. Agora passou da primeira pessoa do plural, façamos, para a primeira, para a terceira do singular. Criou, ele criou. Quando se diz que Deus criou o homem, macho e fêmea, fez o homem se aproximar não de Deus, mas dos animais, que também são constituídos de macho e fêmea. A gente sabe que nem todos, mas normalmente. O homem foi criado, mas não completado. Ele traz a imagem de Deus, mas não traz ainda a semelhança, pois o homem também é semelhante aos animais, macho e fêmea. O homem está numa situação mediana, entre Deus, imagem, e entre os animais, ele tem a semelhança também dos animais. Ele deve crescer para a semelhança com Deus. Deus criou macho e fêmea. A imagem de Deus é única, é una, singular. Mas como os animais, o ser humano é plural. Então, Deus criou o homem, faz do homem um ser singular. Na natureza, Deus disse e as coisas acontecem. No ser humano, Deus cria o ser humano diretamente, né? E ao criar o ser humano, né, ele faz o ser humano um ser singular em relação ao resto da criação. Mas, quando o homem é colocado diante dos animais, ele se torna plural, macho e fêmea. A humanidade, né, sai incompleta da mão do Criador. Nós ainda vamos dizer isso. Deus fez a sua parte, mas permanece alguma coisa ainda para ser feito. Quem vai fazer essa coisa? O próprio homem. Agora podemos entender o façamos. Deus não fala por si só, mas quer envolver o homem na sua obra. Quer voltar-se ao ser humano, chamando-o a cooperar com este criar. O agir de Deus não é solitário. Deus envolve o homem, e só assim o homem se torna completo. Não só a imagem, mas a semelhança a Deus Criador. Assim o homem é a imagem de Deus. Mas o homem também tem duas semelhanças. A semelhança de Deus, o homem é chamado a cooperar com Deus na obra da criação. É um ser aberto, um ser que cria, semelhante então ao Deus Criador. E aos animais, o homem é macho e fêmea. Partilha a realidade dos animais, partilha da sua natureza. A semelhança de Deus, o homem que constrói. Ele é ele é único, ele é singular. A semelhança dos animais, ele é distinto, macho e fêmea. Então, dá algumas pistas para nós podermos refletir nessa nova série de 4 encontros, quando faremos depois um diálogo
com os nossos catequistas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.